Olá, amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos todos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com os mentores individuais, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, todas as freirinhas do campanário, agradecendo a todos pelo carinho e pela amizade. Vamos nos ligando com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue bem juntinho ao seu coração e sentindo o pulsar do coração de Maria junto ao nosso, vamos nos aproximando do nosso Mestre amado Jesus. Mestre, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para estudar o Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama a Tua luz sobre nós, se faça presente entre nós neste momento, auxiliando-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos reunidos aqui neste planeta, neste momento de tantos aprendizados. E ao nosso Pai, elevamos os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos são devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora que estamos harmonizados, vamos aos tratamentos. Vamos nos ligando com todas as equipes de tratamento desta casa e pedir à equipe de PL que derrame uma luz branca sobre cada um dos nossos assistidos, trazendo a harmonia e a paz que se faz necessária. Que assim seja. As equipes de P2, pedimos a luz azul, que vai percorrer todo o sistema nervoso central de todos os nossos assistidos, trazendo o equilíbrio, trazendo o conforto, trazendo a harmonização dos centros de força que se localizam ao longo da coluna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. As equipes de CH, pedimos a projeção daquele rosa intenso, envolvendo cada um dos nossos assistidos como se fosse num abraço bem carinhoso, trazendo a paz e a harmonia ao coração desse nosso assistido. Que assim seja. As equipes de P3B, pedimos a projeção da luz branca do Cristo e de um azul no frontal e por todo o cardíaco do nosso assistido. Vamos pedir que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários e que essas energias sejam levadas para o astral, para o tratamento que melhor for indicado. Vamos pedir a projeção de um azul que irá percorrer todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que esse tratamento permaneça até quando for necessário. Que assim seja. Nos ligamos neste momento com as equipes de P1 e P3A e pedimos que sejam projetadas as cores do arco-íris em órgãos e membros que se fizerem necessários para que o restabelecimento ocorra de acordo com o merecimento e de acordo com a programação de cada um. Que assim seja. E vamos nos ligando com as equipes de Sheila e de Meimei, pedindo que nossas crianças sejam todas envolvidas com muito amor e carinho e que todas recebam o melhor tratamento, aquele que for mais adequado.
Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos nos desligando neste momento das equipes de tratamento, agradecendo a esses amigos espirituais por todos os tratamentos realizados e pedindo por cada assistido que ele permaneça na cúpula protetora de seu tratamento até quando for necessário. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos receber com todo o nosso carinho o nosso amigo querido Joaquim Rogério, que trará os ensinamentos neste momento. Queridos irmãos, que a luz do amor nos envolva mais uma vez. O tema proposto para nosso estudo e reflexão hoje é a lei do trabalho. E a lei do trabalho está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, faz parte das leis morais. Lembrando que as leis morais estão dividido em 10 partes, em 10 capítulos. E o objetivo das leis morais é abranger todas as circunstâncias da nossa vida, da nossa existência, como espíritos encarnados. E o capítulo 3 é a da lei do trabalho. E a primeira questão do capítulo 3 é: a lei do trabalho é uma lei da natureza? É uma lei natural, a lei do trabalho? Lembrando que lei natural é a lei de Deus. E as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Ela indica o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. E o indivíduo só se torna infeliz quando se afasta dela. E a resposta, se é uma lei natural? Sim. A lei do trabalho é uma lei natural e, por isto mesmo, uma necessidade. E a outra questão, a 675, por trabalho, só se deve entender as questões materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Vamos lembrar da definição de trabalho na física, que diz, de uma forma sintética, bem resumida, trabalho é uma força ou energia aplicada sobre um corpo que produz movimento. A finalidade do trabalho é ser útil e progredir. Então o trabalho não é só material, e o materialismo é para servir ao progresso e não perder-se nele. Porque muita gente se perde no trabalho. No excesso de trabalho, o trabalho na finalidade de obter cada vez mais coisas materiais. Nisso de trabalhar demais e conseguir muitas coisas, tem a história de um homem que, conseguindo sucesso profissional, conseguindo todas as coisas que ele queria, uma mansão, carros, enfim, tudo que ele podia almejar, mas ele sempre trabalhava e ele estava esgotado e foi ao médico passando mal, e o médico falou: olha, se você não parar e não der descanso ao seu corpo, não relaxar, você vai morrer. Que vai adiantar tudo isso? E indicou para ele uma pousada. E ele foi para essa pousada e lá não tinha sinal de internet, não tinha como pegar o celular. Então ele falou: pô, o que você faz aqui? Eu falei assim: quando eu quero uma ocupação, eu vou pescar. E convidou ele para ir pescar e foram.
Quando eles estavam pescando, o homem olhou para tudo aquilo e falou, mas isso aqui é uma maravilha. Olha toda essa natureza, toda essa beleza, e essa pousada tão aprazível. E aqui a gente pode pescar e relaxar. Olha, eu acho que a gente pode fazer um bom negócio aqui. E o homem falou, para que eu quero isso? Ele falou assim, olha, se a gente aumentar o seu negócio, se a gente colocar sinal de internet, você vai ter muito mais pessoas vindo para cá. E o homem falou, mas para que eu quero isso? Olha, você tendo muito mais gente aqui, você vai ter muito mais dinheiro, você pode conseguir carros, você pode comprar uma mansão, enfim, você pode ter muita coisa. E o homem falou assim, e para que eu quero tudo isso? Você, depois que você tiver com bastante dinheiro, você pode ir para um lugar bem aprazível e relaxar. Ele já tinha aquilo. Então, nessa questão de trabalho, o Kardec faz uma pergunta: por que ao homem se impõe o trabalho? E numa outra questão ele ainda diz, e por que aos animais a natureza tudo provê? Como se dizendo, por que os homens precisam trabalhar e os animais não? E na resposta do Livro dos Espíritos, nessas questões, eles nos fazem entender que o homem, ele precisa sim do trabalho para se aprimorar, para melhorar a sua inteligência, para a sua evolução é necessário o trabalho. E ainda dizem que os animais também trabalham, da forma deles, eles trabalham, o trabalho deles é para a sua sobrevivência. O que nós já passamos por isso, trabalhamos apenas pela sobrevivência. E daí veio a evolução, a necessidade do trabalho para evoluir, para progredir. É para progredir, não para conseguir cada vez mais. Os bens que o homem possui, e ele trabalha cada vez mais, porque ele quer cada vez mais. Antigamente a gente trabalhava para comprar um carro, e hoje não basta um carro. O carro tem que ter ar-condicionado, direção elétrica, tem que ter um alto luxo, computador de bordo. Então aumentamos o trabalho porque queremos cada vez mais. E na outra questão, ainda do Livro dos Espíritos, nessa parte terceira, o que possui bens suficientes está isento da lei do trabalho? E a resposta é, do trabalho material talvez, mas da obrigação de tornar-se útil não. O espírito encarnado tem a obrigação de aperfeiçoar sua inteligência ou a de outros. Então, pode esquecer a ideia de ganhar na Mega Sena e não fazer mais nada. Não é assim. Nós temos a obrigação de continuar evoluindo. E ainda nas questões de que não há homens que são impossibilitados de trabalhar. Olha, ninguém está impossibilitado de fazer o bem. Ninguém, absolutamente ninguém. E ainda fala da obrigação dos filhos trabalharem pelos pais. E eu acredito que essa é uma questão que não precisava nem ser comentada. O limite do trabalho e o repouso. O limite do trabalho, dizem os Espíritos, que é o das forças. É o limite das suas forças, mas não é o limite da exaustão. O repouso também é uma lei da natureza. Ele é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência. É assim que temos o ócio criativo. O homem tem direito ao repouso. E tem direito ao repouso na velhice, que é a questão que fala dos pais, e quando se está velho. E é o que precisa trabalhar, e não tem forças, não tendo família,
a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. E aqui eu estou resumindo bastante as várias questões do Livro dos Espíritos, que eu acredito que é uma leitura bastante interessante. Eu recomendo a leitura das leis morais, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo e do capítulo 25. E tem uma nota do Kardec que é bastante abrangente, e eu vou trazer um pequeno resumo. Ele diz: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que ele encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece. E quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume proporções de um flagelo, qual a miséria. E um elemento, ele diz que pode equilibrar, é a educação moral. Não a educação moral ensinada nos livros, não a educação moral ensinada em escolas, mas o aprimoramento moral da humanidade. Porque tanta gente pensando em ter tanto, lutando para fazer tantas coisas para si mesmo, tanta gente pensando em que não quer trabalhar, só quer ficar viajando, e não olha para o lado, não vê as pessoas nas ruas, não vê pessoas que querem trabalhar. Sim. E às vezes simplesmente é mais fácil chamá-las de vagabundo do que cooperar. Isso lembra a parábola dos trabalhadores da última hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. E, resumidamente, essa parábola diz que um pai de família, ele sai para procurar trabalhadores. E ele sai na primeira hora para buscar trabalhadores e os contrata por uma moeda, por um denário. E depois ele sai na terceira hora e contrata outros trabalhadores. E assim ele faz na sexta, na nona e na 11ª hora. Então veja que naquela época o trabalho de 12 horas, então quando ele contrata os trabalhadores na 1/10 hora, ele está contratando para trabalhar apenas 1 hora. E ele diz que vai pagar o que lhe é justo. E quando chega na hora de fazer o pagamento, ele chama o administrador e diz: olha, agora você faz o pagamento do pessoal, mas comece pelos últimos e dê 1 moeda a cada um. E aí os trabalhadores falam: opa, se esses aí que trabalharam 1 hora receberam 1 denário, receberam 1 moeda, nós estamos feitos. Mas ele pagou o mesmo, ele deu 1 moeda para cada um. E os outros trabalhadores, os trabalhadores da primeira hora, falaram assim: não, mas como? Por que você pagou para aqueles 1 moeda e para nós que trabalhamos o dia inteiro você também paga 1 moeda só? Eu falei assim: mas não foi isso que eu contratei com vocês? Aqueles que foram contratados na 1/10 hora, eles estavam esperando na praça para ser contratados. Eles esperavam que alguém lhes contratasse os serviços. Eles não foram para suas casas, não foram para outros lugares, não, eles ficaram na praça onde se contratavam os empregados, na esperança de obter uma oportunidade. Eles estavam prontos para o trabalho. E foram e executaram naquela 1 hora o melhor que eles podiam. Agora, por que, do ponto de vista material, quando a gente olha para isso, a gente fala assim: não, mas se fosse comigo, eu ia achar que é uma injustiça? É por causa da inveja? Do orgulho? Coisas que temos que trabalhar? Não importa que aquele que estivesse contratando fosse bom para os outros. Ele estava cumprindo com o contratado com os primeiros. E no capítulo 25 do Evangelho,
que também fala com bastante ligação com a lei do trabalho e a lei do progresso, por consequência. Fala, busquem e vocês encontrarão. Porque quem procura, acha. Se quem procura, acha, o que você tem encontrado? Já pensou nisso? O que você está achando? Porque sempre encontramos o que procuramos. Então, se você está olhando os erros dos outros, criticando, o que você está buscando? Se você está colocando o seu foco nas adversidades, adivinha o que você encontra. Agora, se você é uma pessoa que tem falas agressivas, nervosa, você vai viver em contrariedade, brigas o tempo todo. E vai conviver com espíritos dessa natureza. Mas, se você procura ser mais otimista, busca ver as qualidades das pessoas, procura compreender o momento e apaziguar as relações, o que vai te cercar são coisas boas. E adivinha quais são as companhias espirituais que você tem nesse contexto? É uma escolha. Na vida nós representamos vários papéis. Representamos papéis como marido, esposa, pai, filho, patrão, empregado, amigo, uma série de coisas. É imprescindível que, para melhorar as atividades, nós nos apliquemos nesses papéis. Nos apliquemos nos deveres que esses papéis nos impõem, de uma forma amorosa, lembrando que há Deus em tudo. Para o nosso próprio progresso, nós precisamos melhorar os nossos papéis, auxiliando os outros, como um pedido de Deus. Em tudo a Deus. O trabalho dá sentido à sua existência. Ou te faz frustrado, e para isso depende do que você está trabalhando. Você está trabalhando no dom que Deus te deu? Ou você escolheu apenas ganhar dinheiro? Você está na sua vocação? E lembrando que o trabalho, além de material, é um trabalho espiritual. O aprimoramento espiritual, eu quero lembrar de uma historinha, apenas para o encerramento. A história do Tião, que ele sempre assistia às palestras no Centro Espírita, sentava lá no final e gostava da forma como os palestrantes se expressavam e guardava as lições. Mas o Tião, ele sempre ficava durante o dia sentado num degrau de um bar, numa esquina próxima do Centro Espírita. E tinha um palestrante que passava por ele e falava assim: mas Tião, já não te falei para não ficar aqui na porta do bar, tomando cerveja? Vai no Centro Espírita todo dia, não aprende não? Vai embora. E passava. E assim aconteceu várias vezes. O palestrante encontrava o Tião lá, tomando a cervejinha, o Tião não falava nada, só respondia com um sorriso. O palestrante ia embora e o Tião assistia às palestras. Desencarnaram. E no plano espiritual, o palestrante reclamava com o mentor, falava assim: mas como? Eu tenho que atingir planos mais altos, eu não posso ficar aqui nessa região, é um absurdo isso aqui, eu era palestrante no Centro Espírita, eu estudei tanto, eu falava para as pessoas, eu fazia um trabalho espiritual. E aí ele falava assim: eu quero falar com um superior, e viu uma luz passando. E aí ele falou assim: olha, chame aquele ali.
que eu quero falar com ele, eu quero conhecê-lo. E certamente ele vai me conhecer. E o mentor disse a ele: ele te conhece. Aquele é o Tião. Eu falei assim, mas como? Como que o Tião passa com uma luz dessa e eu fico aqui? Assim, porque ele fazia tudo aquilo que você falava. Muita paz. Vamos nesse momento nos desligando de toda a equipe espiritual aqui presente, agradecendo a todos pelo carinho, pelo acolhimento que tivemos. E antes desse desligamento da equipe, vamos colocar nas mãos desses amigos espirituais os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores emoções, o nosso carinho, o nosso amor, e pedir que esses irmãos levem a todos aqueles que necessitem dessas boas energias, que elas sejam espargidas pelo nosso país, pela nossa região, para que haja paz, compreensão e trabalho no bem. Que essas boas energias sejam levadas para os nossos lares, depositadas no coração daqueles que lá se encontram, e que elas também sejam depositadas nos nossos corações, porque ainda somos muito necessitados delas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem bem, fiquem com Deus.